Atenção! O que você está prestes a ouvir pode reescrever a história recente. Relatos diretos do julgamento de Sean Diddy Combs, um escândalo que transcendeu o mundo da música e atingiu o coração do poder. O tribunal fervilhava. Diddy, o magnata, no banco dos réus. Mas o verdadeiro terremoto começou com a chegada de uma testemunha inesperada. Mark Halperin, ex-agente do FBI. Um homem que carregava segredos capazes de implodir o establishment. A sala emudeceu. Halperin não estava ali para falar de rimas ou batidas, mas de uma teia sinistra de proteção que, segundo ele, envolvia Diddy e alcançava o Salão Oval. Sim, Barack Obama foi citado, seu nome agora ligado a festas, favores e uma blindagem inexplicável. Halperin foi categórico. A imunidade de Diddy não vinha de advogados brilhantes, mas de sua utilidade para os poderosos. Uma conexão perigosa entre política, entretenimento e uma máquina de controle montada desde os anos 90. E então, um homem de terno escuro, anônimo, entrou com uma pasta. Era Mark Halperin, o agente especial pronto para detonar sua bomba. Rastreio o Sr. Combs há mais de 2 décadas, declarou Halperin. Isso não é novo. O novo é que, finalmente, a verdade pode vir à tona. Ele descreveu investigações do FBI iniciadas no fim dos anos 90. Transações financeiras que desafiavam a lógica, festas privadas como fachada para encontros com o submundo, conexões internacionais com empresas de fachada. Toda vez que chegávamos perto, disse Halperin, as portas se fechavam, ordens superiores. Em 2001, uma operação contra a lavagem de dinheiro ligada a Bad Boy Europe foi abortada. Provas contra Diddy? Contas no exterior, faturas falsas, mas os mandados negados. Ali percebi, afirmou o agente, que era interferência federal, de Washington. O tribunal reagiu com espanto. Não quero teorias conspiratórias, prosseguiu Halperin, mas não era a polícia local com medo, eram ordens de cima. Arquivos sumiam, testemunhas eram transferidas. A promotoria exibiu uma linha do tempo. De 1999 a 2013, investigações contra Diddy eram sistematicamente congeladas. Um jurado passou mal. Então, Halperin soltou. Em 2003, acreditamos que Combs operava com proteção não oficial de informante. O tipo de proteção que só vem de muito alto. E na época, apenas 3 pessoas no governo poderiam autorizar isso. A sala gelou. Diddy pareceu entender. A história muda aqui, disse Halperin. Não é só sobre os crimes, mas sobre quem permitiu. E isso nos leva à relação de Combs com figuras políticas do mais alto nível. Especificamente, Barack Obama. Silêncio sepulcral. Halperin mostrou fotos. Diddy com o então senador Obama em 2005. Diddy em um evento privado em Washington em 2007, organizado por um lobby ligado ao Comitê Democrata. Não eram só fotos, explicou Halperin. Eram reuniões a portas fechadas. Combs compartilhava informações com operadores de campanha, trocando favores e proteção. A defesa explodiu, mas a promotoria apresentou registros de viagem, e-mails e um memorando interno redigido citando BO e ativos de entretenimento de alto valor. Em 2009, continuou Halperin, logo após Obama assumir, pedimos uma escuta para Combs. O alvo? Conversas com traficantes que lavavam dinheiro via Bad Boy. O pedido foi negado. Por quem? Perguntou o promotor. Halperin mostrou um registro de chamadas de um escritório jurídico da Casa Branca. O nome está redigido, mas a hora bate com o cancelamento do nosso pedido. O juiz pediu cautela, mas era tarde. Não alegamos que Obama protegeu Combs pessoalmente, disse Halperin. Mas sua administração criou um canal que deu imunidade a Combs por anos.
Isso não era sorte. Era calculado, e era só o começo. O júri estava paralisado. Halperin exibiu uma foto de alta resolução. Diddy, Barack Obama e o reverendo Al Sharpton em uma festa privada em Martha's Vineyard, em 2014. Não era um evento público, disse o agente, mas uma reunião discreta na propriedade de um bilionário da tecnologia, ligado ao entretenimento e a empresas de defesa. A lista de convidados: ex-agentes da CIA, traficantes de armas sob sanção, representantes da TriStar Entertainment. A implicação era clara. Diddy não era um convidado, era um canal, levando informações das ruas para os salões do poder. Em troca, seus pecados eram perdoados. Um jurado deixou a caneta cair. Halperin narrou um caso de 2012. Um associado de Diddy preso em Miami com menores, drogas, registros de transferências para o exterior. Um caso para manchetes, disse Halperin. 48 horas depois, o arquivo foi selado, os agentes transferidos, o suspeito solto. O caso sumiu. Como? Perguntou o promotor. Uma ligação do Capitólio, sem nomes. Uma ligação, e tudo desapareceu. Memorandos internos confirmavam a interferência. Uma frase se destacava: não pergunte por que isso foi enterrado, agradeça por não estar na sala. E a revelação, mais sombria. Em 2015 monitoramos Combs, Haiti, Colômbia, ilhas no Caribe. Parecia lazer. Mas parceiros estrangeiros indicaram reuniões com financiadores de cartéis, festas em iates com menores trazidas do Brasil e leste europeu. Algumas achavam que era uma audição para o American Idol. Halperin fechou o arquivo. Ele usou a máscara de magnata, mas comandava um império de medo, chantagem e imunidade comprada com influência. O juiz pediu recesso. Diddy parecia pela primeira vez encurralado. Quando a sessão recomeçou, o clima era de pavor. Mark Halperin voltou com um envelope lacrado, entregue ao juiz. Dentro, um memorando confidencial da CIA. Desclassificado para este julgamento, disse Halperin. Redigido em 2012 pela Divisão de Operações Domésticas da CIA. Assunto: ativos de entretenimento, alvos de alto risco. Halperin resumiu. Desde meados dos anos 2000, Combs foi identificado como influenciador cultural de alto valor, com potencial para manipulação doméstica. Foi sinalizado por múltiplos departamentos por ligações com traficantes de armas, banqueiros offshore e figuras da inteligência na Europa Oriental e África Ocidental. Ele pausou. A CIA não recrutou Combs formalmente. No entanto, se beneficiaram de sua rede, seus eventos, suas festas, uma mina de ouro de dados comportamentais. Em troca de negação plausível, Combs operava com pouca ou nenhuma interferência. A CIA o deixou cometer crimes? Perguntou o promotor. Estou dizendo que a agência achou suas operações benéficas. Podem não ter sancionado seus crimes, mas certamente os ignoraram. E o golpe final, um livro-razão autenticado. Transferências de empresas de fachada de Combs, disse Halperin, incluindo via TriStar Entertainment e entidades ligadas à tutela de Britney Spears, os destinatários, consultores políticos, lobistas e um indivíduo Go ligado a um caso de tráfico humano no Caribe que sumiu dos registros do Departamento de Justiça em 2015, após uma doação substancial. A implicação: Diddy era peça central em um esquema de tráfico de influência e chantagem. Mark Halperin soltou sua última bomba. Acreditamos que uma das contas offshore de Diddy foi usada para comprar informações confidenciais de um ex-contratado da NSA. Esse contratado agora está falecido. O tribunal explodiu. O juiz clamou por ordem. O testemunho de Halperin, que começou com Combs, tinha o número do presidente, havia chegado a um nível de conspiração inimaginável. Ele relembrou a ligação de 2014.
quando a equipe de Halperin tentou deter Combs em seu retorno de São Bartolomeu. Um alerta vermelho foi emitido. Seu jato seria revistado em Miami. Halperin mostrou o registro do DHS. O alerta ficou ativo por 37 minutos. Depois, cancelado. Por quê? Alguém da administração Obama ligou para o DHS. A ligação durou 41 segundos. O número foi rastreado até uma central da Casa Branca. O alerta sumiu. O caso foi arquivado. Diddy saiu do aeroporto sorrindo. Halperin continuou. Soubemos que Diddy doou $500 mil para um PAC ligado à reeleição de Obama, 48 horas após aquela ligação. O silêncio era total. Não estou aqui para acusar o ex-presidente, disse Halperin, mas para mostrar que Combs tinha acesso que ninguém mais teria. E ele usou para se proteger, encobrir crimes e silenciar vítimas. O caso Diddy não era mais sobre Diddy. Era sobre um sistema, um oleoduto de poder que envolvia os mais altos escalões. Quem mais sabia? O julgamento da lista negra, como batizaram os jornalistas, estava longe de terminar. O que Halperin trouxe a seguir, em uma maleta à prova de fogo, era um dossiê de 94 páginas. Projeto Sala Fantasma. A apólice de seguro de Diddy, disse Halperin. Descoberto em 2022, em um depósito em Newark, o dossiê continha discos rígidos e polaroides. Uma pasta rotulada BL Prioridade, arquivo protegido, guardava anotações, manifestos de voo, fotos de vigilância e transcrições de conversas, muitas de microfones ocultos em boates e hotéis frequentados por Diddy entre 2004 e 2019. Na lista, executivos da Interscope, Roc Nation, Live Nation e 2 ex-assessores da Casa Branca. O mais chocante, fotos de indivíduos em posições comprometedoras com palavras-chave como vantagem, abafar. O propósito, chantagem, afirmou Halperin. Sempre que um artista resistia ou um favor político era necessário, Combs insinuava a existência das fitas, e as pessoas cediam. Ele citou o caso de uma popstar em 2017. Recusou um evento de Diddy, sofreu difamação e logo depois assinou com uma gravadora ligada a ele. Mas uma anotação parou o tribunal. BO. Plais RS. Ligação tratada. Pagamento confirmado. Doação recebida. As iniciais ligadas a Obama e um executivo. A implicação: doações, favores, influência em um arranjo antigo. Não são alegações, concluiu Halperin. São padrões. Isso não era sobre festas. Era sobre construir um império. Sombrio. No 8º dia, o tribunal estava sombrio. Halperin voltou com uma pasta. Confidencial, arquivos de testemunhas recusadas. Testemunhos de indivíduos que se apresentaram, disse ele, mas que por ameaças, NDAs ou medo de retaliação, não depuseram em tribunal aberto. Pelo menos 26 pessoas. Ele leu trechos. Uma ex-coreógrafa de Diddy, 2005-2012. Drogada em uma festa, acordou com hematomas, sem memória. Tentou denunciar, sua agência a dispensou. Um modelo de 19 anos, levado a Miami para um ensaio, encontrou uma cena de olhos bem fechados. Câmeras por toda parte, sem celular, instruído a estar disponível. E a testemunha CWW11. Aos 17 anos, descoberta por um olheiro de Diddy. Pensei que era mentoria, dizia a declaração. Nunca foi isso. Ele me disse que se eu fosse, embora ou falasse algo, minha família se arrependeria. Halperin fechou a pasta. Estas não são as pessoas nas manchetes, mas elas existem. E seu medo permitiu que isso continuasse. Ele mostrou uma última lista. Nomes redigidos, mas datas e locais de eventos de Diddy. Vítimas confirmadas, disse Halperin, cujas histórias batem com nossos dados.
Ao descer do púlpito, não havia olhos secos na sala, nem mesmo no júri. O julgamento, que iniciara como um caso de celebridade, desnudava agora uma ferida profunda na política e na sociedade americana. A questão final, deixada por Halperin, queimava no ar. Quantos outros segredos, quantas outras vítimas ainda estavam escondidas na escuridão daquela sala fantasma?